Olá, olá a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do Olhar de Cinema, edição 2020. Estamos aqui com Rafael Parodi. O Rafael é diretor de Membi, um filme que está na mostra Outros Olhares. E aí, para iniciar... Olá, Rafael. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouco, que você pudesse comentar sobre a construção sonora do filme, né? Nesse processo curatorial, no momento de assistir, o que mais me chamou a atenção dele foi essa construção, assim, como você utiliza de elementos ancestrais, tradicionais, como o didgeridoo, como os tambores, para criar uma atmosfera sonora, uma própria atmosfera do filme, né, o tom do filme, que para tantos é desconhecida, né? E aí a gente começa a pensar que mundo é esse? Que mundo é esse que o filme está me levando? Que universo é esse? Tudo a partir dessa construção sonora, né? Então, para iniciar, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse processo de pesquisa para chegar nesses elementos também, e como foi essa construção até chegar no filme. Então, desde quando eu comecei a fazer a pesquisa do filme e das imagens, e eu comecei bom, o filme ele tem um pouco, uma leve inspiração, vamos dizer assim, do mito da cosmovisão Tupi-Guarani. Então, enfim, é uma livre interpretação, vamos dizer assim, mas que naquele momento, quando eu estava começando a montar o filme, eu estava lendo uma tradução que fizeram desse mito, e eu estava encantado assim com a possibilidade de criação de mundo, né, que eles fazem. E, enfim, eu comecei a lidar com as imagens, e o som depois, por achar que o filme tinha eu encarava o filme como uma espécie de percurso xamânico, assim. Eu tinha uma coisa de achar que o filme tinha isso, até na montagem, assim. Tinha hora que eu estava que eu embarcava mesmo no delírio ali da coisa, assim, da montagem, que foi um processo muito longo. E então os didgeridos, os tambores, vem muito disso, assim, né? Dessa possibilidade que esses instrumentos têm de te transportar mesmo para um outro universo, né? E isso, para mim, era importante para que o espectador pudesse realmente embarcar nas imagens, né? Eu acho que o som, né, nesse sentido, ele ajuda o espectador, ele meio que é uma forma de pegar na mão do espectador para transportar ele para aquele universo, né? Aí a primeira parte do filme ele é esses instrumentos, esses tambores e didgeridos, e a segunda parte são na verdade sons do corpo humano, porque como o filme vai cada vez entrando mais dentro do corpo, eu comecei a fazer muitas pesquisas de sons internos do corpo, né? Sons dos órgãos, e encontrei sons que eram muito que eu acho que complementavam essa ideia desse percurso xamânico, porque levavam a gente para um lugar muito interior, assim, quase que um útero mesmo, assim, de levar a gente para um lugar bem isolado e fechado, e com uns sons que poderiam ser, sei lá, debaixo da terra ou de dentro do corpo, enfim. Então foi eu tinha uma ideia do que eu queria, mas era nas pesquisas de sons, de foleys, essas coisas assim, é que eu ia encontrando esses sons para tentar construir ajudar a construir essa viagem das imagens, que eu acho que o som é importante, né?
Super. E aí você comentando sobre esse processo da viagem do próprio corpo, né? O filme traz muito uma sensação, ele é totalmente construído dentro dessa ideia do sensorial, né? E Uhum. como que ele traz, você falando sobre essa ideia xamânica, foi a primeira coisa que me veio quando eu assisti o filme, esses momentos ritualísticos, por exemplo, a ideia do útero como um temascal, por exemplo, né? Ou ao próprio filme enquanto uma jornada de plantas de poder, é muito interessante como você constrói e consegue realizar todo esse percurso, até mesmo para quem não para quem desconhece esse mundo, né? Uhum. E como é um mundo todo pautado no sensorial, todo pautado na abstração, eu gostaria que você comentasse um pouco como foi criar esse processo, trazendo o xamânico e trazendo essa construção de outro mundo, ou um mundo não conhecido, pelo menos, para dentro do filme, e aí pensando nesse espectador que não conhece o mundo, né? Esse mundo, que desconhece essa trajetória, que desconhece esse processo do xamanismo, por exemplo, ou das culturas tradicionais originárias. Então, é, quando na verdade foi um processo, eu comecei a fazer esse filme quando eu estava me mudando de Goiânia para São Paulo. E aí nessa mudança eu comecei a vasculhar meus HDs para esvaziar e colocar outras coisas. E achei muitas imagens que eu tinha feito com o meu telefone mesmo, assim, imagens de natureza, de animais e de muitas coisas assim que eu achei ao mesmo tempo precárias, porque eram feitas com celular ruim, e ao mesmo tempo muito bonitas, eu achava assim, que eu achava que tinha uma beleza assim, né? E eu tinha acabado de vir de um processo de um outro filme, de montar um outro filme que lidava muito com essa coisa da abstração das imagens, né? Então eu manipulava muito as imagens e eu quis meio que dar uma continuidade nesse processo, né? Ver até onde eu conseguiria, numa ideia também de aprender a lidar com o programa de edição, né? Eu estava nesse processo de aprendizado também, de tentar entender todas as possibilidades que o programa de edição poderia me oferecer, assim, né? Então, eu estava muito nessa coisa de encontrar nas imagens uma plasticidade, assim, né? Porque o digital ele ainda é um pouco subvalorizado, vamos dizer assim, nesse campo do cinema experimental e das vanguardas todas. Ainda a película ainda é um fetiche, assim, né? E a textura da película e tudo. E eu queria trabalhar. O meu filme anterior tinha sido um filme com imagens de arquivo em 16mm, e eu queria fazer isso com o digital, com as imagens digitais. E aí casou com essa coisa dessa leitura minha que eu estava fazendo do mito Tupi-Guarani. E quando eu comecei a ler o mito, eu achei ele é, já muito abstrato no sentido de que ele conta uma história, mas não é uma história muito palpável, não é uma história como nós ocidentais conhecemos, e é uma ideia de narrativa que a gente conhece com início, meio e fim. Existe tudo isso lá, mas é tudo muito abstrato e é tudo muito poético ao mesmo tempo, né? E aquilo me inspirou muito nesse sentido, assim, de que eu queria usar aquelas imagens pensando um pouco nesse mito, assim, nesse mito de criação de um mundo com aquelas imagens em digital. Então, era uma ideia de construir mesmo esse mundo do digital que não fosse, sei lá, não fosse possível. Não, eu não sou a primeira pessoa que faz isso, que lida com isso, mas, enfim, para mim foi um processo de autodescobrimento também do que eu poderia fazer. E
E, ao mesmo tempo, como era, para mim, a leitura desse mito era uma coisa também misteriosa, eu não queria que o espectador... eu queria que para o espectador fosse um mistério também o filme. Então, no início eu pensei em usar alguns trechos do mito, colocar alguns letreiros, mas aí depois eu achei que aquilo tirava um pouco essa coisa da viagem mesmo, né? Da viagem para um lugar misterioso mesmo, onde a gente é meio que levado num mergulho mesmo, meio que desorientador. Então eu não quis explicar muito essa coisa desse percurso xamânico, até porque essa coisa da experiência xamânica, ela é uma coisa que é misteriosa, né? E que a gente não tem muita certeza do que vem pela frente, né? Então eu quis manter isso, eu quis que o filme fosse um pouco isso também, mesmo para quem não conhece e não tem muita ideia do que é uma experiência como essa, assim. E eu acho que a construção do filme tenta, de alguma forma, levar mesmo as pessoas, eu acho que principalmente, né, as pessoas que não têm experiência, que não conhecem muito esses rituais tradicionais, de ter uma experiência, assim, de ter essa experiência sensorial, que obviamente não é a mesma coisa, não é, enfim, não é isso que eu queria, mas era uma possibilidade de ter uma experiência mais mais profunda com essas imagens, né? E com a própria natureza, assim, né? A gente tá nesse momento onde a natureza está sendo tão destruída e tão machucada, e isso já era uma preocupação minha já desde quando eu estava fazendo o filme. Então esse lugar da natureza, onde a natureza tem esse poder e tudo, era para mim importante quando eu estava fazendo o filme. Eu acho que era uma coisa que me orientou muito. Sim. E é interessante você comentar sobre esse processo do digital e do analógico, acho que principalmente pensando no digital, e aí pensando nesse momento de festivais online e o Membe ser um filme de imersão, né? É um filme que você imerge nele. E aí pensando nesse deslocamento das telas, como que você enxerga esse próprio deslocamento, né? Do filme enquanto um processo cinematográfico mesmo, né? Das pessoas irem até o cinema poderem assistir isso com o som, com a tela adequada. E nesse processo do online, cada um assistindo na sua casa. E como que é esse processo de imersão? Ele se perde ou não? Como que você enxerga esse deslocamento, né? Olha, eu te confesso que nem eu tive a experiência do filme numa sala de cinema, então eu não sei como ele funcionaria numa sala de cinema. Quando a gente faz um filme, a gente espera que ele seja visto numa tela grande, né? O filme passou no Festival de Locarno, passou em salas, teve sessões presenciais e tudo. E uma das coisas que, quando a gente foi gerar o arquivo do DCP de exibição, foi de fazer um som 5.1, que desse conta dessa dimensão, que a dimensão da experiência sonora na sala de cinema fosse completa, né? Então, eu mesmo nem consegui ouvir esse som em 5.1 que a gente fez para o filme, enfim. Então, assim, essa experiência da sala de cinema, para mim, também ela é nova, assim, eu espero um dia ter essa possibilidade, mas enfim, eu acho que as pessoas também estão aprendendo a lidar com os filmes nessa nova forma de visualização, né? E eu tenho percebido que existe um engajamento do público com esses festivais online agora, e as pessoas têm comentado e debatido muito, mesmo que a experiência dos filmes no cinema se perca, né? Eu vi o Sertânia, por exemplo, no computador, e eu só pensava o tempo inteiro em como ele era um filme para ser visto numa sala de cinema. E isso, enfim, eu acho o filme maravilhoso, mas aquilo fica me martelando durante toda a sessão, assim, de como aquele filme precisava de uma tela grande, e como a experiência de ver o filme na tela grande seria outra, e o engajamento com o espectador é outro, enfim.
Então, eu acho que a gente está nesse momento de, enfim, de ao mesmo tempo de entender essas novas janelas e, e, e de abrir mão também de algumas coisas, né? Abrir mão de um certo purismo da tela grande e para que o espectador também, eu acho que a possibilidade de muitas pessoas verem o filme, essa possibilidade agora de que o filme, mesmo que o filme chegue sem a potência da tela grande, essa coisa do alcance do filme poder ser visto por tanta gente no Brasil inteiro, agora com o Olhar de Cinema, eu acho isso maravilhoso, assim. Então, eu acho que compensa um pouco essas coisas, né? Eu acho que, por um lado, é ruim por causa da experiência, mas, por outro lado, eu acho muito forte essa coisa de pessoas do interior, de gente do interior de Goiás, tá vendo o filme, gente do interior de qualquer lugar do Brasil podendo ver o filme, que no geral são eventos que a gente não teria acesso nunca, assim, né? Então eu acho isso muito, muito potente, assim, muito forte. Ainda mais tendo contato com esse mundo que não conhecemos ou que não existe, né? Interiormente, assim. Então, eu acho um filme muito rico nesse sentido, de como ele consegue potencializar internamente essa sensação de um mundo que pode ser que a gente conheça, né? Ou por se tratar de trazer esse sensório tradicional, mas ao mesmo tempo a gente não conhece, né? Pensando em toda essa construção de realidade que a gente tem hoje, assim. Então, Eu sugiro para as pessoas que forem ver o filme durante o festival, para verem o filme numa sala bem escura, muito escura, assim, de preferência à noite, e com um som bem alto, assim, que eu acho que aí acho que a experiência não se perde tanto quando você está dentro dentro de uma bolha, assim, né, da bolha do escuro e da bolha do som, assim, né, para que o impacto seja minimamente o que ele possa ser, assim, né. uhum. A própria abstração das imagens já deixa, né? Já traz essa imersão que potente, assim, de você realmente não conseguir sair desse lugar, porque você está imerso dentro desse mundo desconhecido, dentro dessa abstração de realidade, assim. Rafael, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela existência do filme e é um prazer ter essa experiência dentro do festival, assim. Obrigada pela conversa. Muito obrigado, Karine. Obrigado a todo mundo do festival. É muito importante o filme estar sendo exibido num festival como Olhar de Cinema. Fico muito feliz e honrado. E é isso. A gente se vê lá. Sim, obrigada.